Nesta manhã, estava eu ainda a dormir, quando o Espírito Santo me acordou, um pouquinho antes do horário em que normalmente eu acordo, tem lá o meu despertador. Apesar de que o meu despertador agora já não está adiantando mais para nada, porque eu sempre acordo mais cedo, bem mais cedo. Mas ele me acordou e eu tinha uma mensagem para esta manhã, mas ele falou: não, esta não é a mensagem desta manhã. Eu havia estudado e planejado e pensado, e ele falou: não, esta mensagem é para amanhã. Amanhã nós nos reunimos, porque nós nos reunimos todos os meses como liderança da igreja. Todos os líderes de GCs, todos os líderes de ministério se reúnem todos os meses na segunda-feira do mês. E nós vamos nos reunir amanhã. Mas a verdade é que essa reunião é para os líderes da igreja, de ministérios, de GCs, mas todos são voluntários. Na verdade é aberta para todos. Se você quiser vir, pode vir. Uma vez por mês, todas as segunda-feira você pode vir. Não tem nada que é a sigilo para ser falado na liderança. Amém? É aberto. Você pode vir. E a mensagem que eu ia entregar hoje, amanhã eu vou entregar no devocional. Claro que eu vou entregar bem menor, né? Não vai ser uma mensagem longa. Apesar de que as mensagens minhas também não são tão longas, né? Eu que estava acostumado a pregar 2 horas, agora eu prego por 40 minutos, 45, né? A gente mudou algumas coisas, né? Lá em África eu já cheguei a pregar 4 horas. E os irmãos pedindo para pregar mais. Porque tinha uma fome e tinham poucos que iam, ainda mais num ambiente na época de guerra, em que poucos missionários estavam disponíveis. Mas nesta manhã eu quero falar uma palavra. Mas antes de eu falar dela, eu gostaria só de lembrar algo que o Vitor falou que eu deveria lembrar. É que essa semana nós temos, e começamos na semana passada, o culto fé. Amém? O culto fé, então, agora, mais uma vez, está na igreja nas quartas-feiras, e nós teremos o culto fé às 20 horas. Então venha nas quartas-feiras a participar do nosso culto fé com palavras sobre fé, né? E Vitor vai iniciar nessa quarta-feira uma série, parece que é uma série sobre fé. Então venha. Na semana que passou, a pastora Lília pregou, amém? Muitas pessoas estavam assim com aquela expectativa: a pastora Lília vai pregar. Ela não tem muito costume de pregar, já pregou muito, mas não é muito o chamado que o Espírito Santo deu a ela. Mas Deus permite que ela pregue várias vezes, e quando ela prega normalmente toca muito. E foi algo muito especial a palavra que ela deu nessa quarta-feira que passou. E se eu fosse você, eu não deixava de me esforçar para vir também nas quartas. Eu sei que o domingo é o dia que nós devemos estar na igreja, porque é quando reúne todos os GCs da igreja, quando reúne todas as pessoas da igreja, e também quando é mais fácil, porque às vezes durante a semana nós temos os nossos trabalhos, é mais complicado. Mas se você puder, venha também na quarta-feira, você vai ser edificado, amém? Mas nesta manhã eu quero falar algo que, como eu disse, pela manhã ele me falou, é outra coisa que você vai falar. E graças a Deus eu tenho um hábito de fazer as mensagens. Eu tenho mensagens guardadas, que às vezes Deus fala, aí você escreve. E eu fui atrás delas e brilhou. É isso que você vai falar. Não estava terminada a mensagem, eu tive que ainda terminar, mas estava assim tão claro que foi fácil, né? Fala isso. E o que eu quero falar então nesta manhã, e eu tenho a certeza absoluta que é para você que está aqui, é uma pergunta: como identificar que é Deus? Eu tenho alguns questionamentos que eu fiz no ano passado, algumas mensagens que eu fiz, que são questionamentos que às vezes vêm para nós, como aquele questionamento que eu normalmente tenho citado, que é o e se eu fizesse isso?
Quantas vezes, especialmente em momentos de virada, né, de uma novidade de vida, como um novo ano, nós olhamos para trás e pensamos: e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E uma coisa que eu sempre digo: ninguém sabe o que seria, e provavelmente seria a mesma coisa, porque somos nós. Talvez seria um caminho um pouco diferente, mas chegaríamos ao mesmo lugar, porque somos nós. Mas existem perguntas que realmente vêm para nós, como aquela outra que eu fiz no ano passado: o que está faltando? E eu deixei bem claro que sempre vai faltar, porque a vida nossa é sempre a realidade de uma falta. Já iniciamos o dia faltando alguma coisa. O que? Comida. A gente vive faltando coisas, e as coisas sempre vão estar faltando. Nós fomos criados para que uma falta fosse suprida, amém? Para que sempre existisse a dependência. Nós somos criados não para ser autossuficientes e completamente sem necessidade de alguma coisa. Não, nós somos criados para depender de Deus. Sempre vai existir uma falta em você, e a primeira falta e a essencial é Deus. Se você não preencher Deus na sua vida, você sempre vai sentir uma falta, mesmo que você tenha tudo. Veja as pessoas mais poderosas da terra, as pessoas que têm dinheiro, que quando elas alcançam, elas sentem falta ainda alguma coisa, porque as coisas dessa terra não vão suprir o que realmente a sua alma quer, que é Deus. Mas a questão desta manhã é: como identificar que é Deus? Essa pergunta surge porque muitas vezes, e em especial nos dias atuais, ou seja, no momento da virada de um ano, nós começamos a olhar e pensar: e agora, como eu entendo que é Deus? Que é Deus que está falando isso? Preste atenção, eu nesta semana tenho essa experiência. Eu meditei, estudei, me dedico como normalmente me dedico para preparar a mensagem. Eu tinha a mensagem, estava preparado, e logo pela manhã o Espírito Santo falou: não é isso, é isso. Eu não sei se ele não queria falar e queria falar em cima da hora, porque isso acontece. Às vezes Deus sabe que você não entendeu, mas Ele espera o momento certo de te falar, porque Ele quer te ensinar talvez a dependência. Ou talvez seja porque Ele quer quebrar o seu orgulho, porque você acha que sabia que Deus falou, mas Deus não falou. Ou talvez Deus falou, mas não é para agora, é para depois. E muitas vezes nós entramos por esse caminho, e eu gostaria de alertar que muitas vezes Deus falou mesmo. Deus pode até ter usado profetas para te falar alguma coisa, e você então seguiu o caminho errado. Você quis fazer do seu jeito e não do jeito de Deus, e complicou tudo. E aí, pastor, como é que vai ser se Deus me falou e eu atrapalhei tudo? Bom, Ele pode consertar, amém? Talvez você possa até perder, porque muitas vezes as nossas atitudes nos fazem perder coisas, mas com certeza Ele tem algo especial para você, e o que Ele quer ninguém vai impedir, amém? Talvez não seja do jeito que você pensava que seria, mas pode ser de outro jeito. Como hoje pela manhã, quando eu levantei da minha cama e pensei: e agora? Se não é isso, como é, Deus? Eu não tenho nem muito tempo para preparar a mensagem. E eu sentei na minha mesa, abri o meu computador e Ele falou: é isso. Então eu já tinha preparado já. Olha, isso acontece na nossa vida, amém? Às vezes você não sabe por que você prepara uma coisa, compra uma coisa, e quando você olha, você fala assim: mas será que eu fiz certo? Aí a coisa passa e de repente Ele fala: aí ó, foi para isso, foi por causa disso. Sabe, mas como identificar que é Deus? Questão que muitas vezes nos atormenta. Nós começamos a buscar e falar: mas será que realmente é a voz de Deus o que eu ouvi?
E é bom que você questione, porque muitas vezes, como eu disse, você fica fixo demais em algo que você acha que Deus disse. E preste atenção, se você descobrir que o que foi falado com você, ou o que você pensou que era Deus falando, que não é, arrepende, deixa para trás e faz o que Deus está te falando. Amém? Na verdade, Deus pode mudar todas as coisas, pode mudar até as decisões mais óbvias. Na verdade, Deus às vezes nos manda fazer algo que não parece nem um pouco óbvio, nem um pouco natural, mas Deus é capaz de fazer isso, sempre, porque Ele quer que nós dependamos dEle. E às vezes Ele vai nos mandar fazer algo que para nós é impossível, porque Ele vai mostrar que Ele é o Deus dos impossíveis. João, capítulo 10, versículo 27. O Senhor fala conosco, e eu queria então colocar esse texto como um texto base para responder essa pergunta: como identificar que é Deus? João, capítulo 10, verso 27, nos diz o seguinte: as minhas ovelhas, Ele é o pastor do rebanho que se chama igreja, os nascidos de novo, os salvos em Cristo Jesus. E Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Amém? Aqui está a base para identificar que é Deus. É que as ovelhas do Senhor ouvem a voz do seu pastor. A voz do Senhor está disponível sempre. Mesmo quando Ele está calado, Ele está transmitindo uma mensagem. É algo fascinante, como Deus sempre fala tudo conosco. Mas o que pode acontecer é a dúvida, quando nós não nos apercebemos que Deus está falando, mas nós achamos que não é Deus. Nós julgamos de forma errada. Nós olhamos para o canal que está sendo usado e começamos a julgar o canal e não a mensagem, porque o canal pode estar todo errado. Na verdade, o canal pode ser até o mais inapropriado que existe. Mas Deus não está limitado. Deus pode usar qualquer coisa, qualquer pessoa, para falar conosco. Amém? E baseado nisso, eu quero falar algumas partes para nós pensarmos sobre essa realidade de como identificar que é Deus. E eu queria que você prestasse atenção, porque a primeira frase é exatamente o que eu acabei de falar. Deus usa qualquer um para falar conosco. Olhando na Bíblia, nós vemos o sumo sacerdote, quando Jesus Cristo estava a ser de forma injusta, estava sendo condenado, e o sumo sacerdote, ele chega e fala alguma coisa. O sumo sacerdote, que podemos dizer, ele era de fato um homem político, apesar de ser um sacerdote, e corrupto. Uma pessoa que estava fazendo algo completamente errado, estava até criando situações difíceis, mas ele fala, e a Bíblia fala que Deus falou por ele, porque ele era o sumo sacerdote. E sabe, nós podemos não entender, mas Deus pode usar qualquer um para falar conosco. Às vezes, o seu chefe
de trabalho pode falar uma coisa, e você pode até falar, mas ele nem conhece Jesus, ou ele até é uma pessoa que não é correta. Deus pode usar até políticos, e até políticos errados, para falar conosco, ou falar com o povo. Deus pode usar qualquer um para falar conosco. Esse é um exemplo. Nós temos o exemplo mais, vamos dizer assim, que é mais usado. Alguém pode imaginar o absurdo dos absurdos? Deus falando através de algo absurdamente inaceitável. Bom, a Bíblia tem alguns exemplos, mas parece que tem um exemplo que se destaca. Alguém quer falar aí? Quem sabe aparece outra coisa. Quem é? Quem quer falar? O absurdo dos absurdos que Deus falou na Bíblia. Ninguém pensa nada. Vamos lá, os conhecedores da Bíblia. Vitor, Rafael, que sempre conhece muito bem a Bíblia. Caio, Jonatas, quem mais? Conhecedores da Bíblia estão aí? O que você falou? É isso aí. Eu acho que é quase que óbvio, né, Vitor? A coisa mais estranha, mais inaceitável: a mula, a jumenta. O profeta em cima da jumenta, andando numa direção que ele considerava que era melhor para ele. Na verdade, pelo que mostra a própria Bíblia mais tarde, nos textos do Novo Testamento, demonstram claramente que ele tinha interesses econômicos. Ele queria ganhar dinheiro, e ele havia pedido para Deus mais de uma vez para fazer alguma coisa, e Deus havia falado com ele que não era. Mas ele insistiu porque ele queria ganhar dinheiro. E Deus então falou: então vai, faz o que você deseja. Muitas vezes acontece isso conosco. Deus fala conosco, Deus insiste, Deus dá a palavra, mas você fica teimoso: e eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E de repente você ouve Deus falar: faça. Aí você fala: mas Deus falou comigo. Falou mesmo. Por causa da sua teimosia, por causa do seu desejo inapropriado, Deus fala: faz. E foi o que aconteceu com esse profeta Balaão, sentado na sua jumenta, indo numa direção que Deus não queria para ele. A jumenta abriu a boca e falou. Ô Leandro, você já pensou? Você está lá com o cachorrinho abrir a boca e falar com você: ô Leandro, não é para comprar isso não, você está errado. Você ia olhar e falar: o que está acontecendo? Eu imagino que Balaão devia parar, descer e falar: o que está acontecendo aqui? Mas o engano era tão grande na vida de Balaão que ele começou a falar. Como que conversar com o absurdo. E é interessante que quando a gente é teimoso e Deus está falando para não fazer uma coisa, mas a gente quer fazer, o absurdo fala conosco e a gente responde. A gente conversa com aquilo que é óbvio que está errado. Mas como normalmente eu digo, né, Daniel? O Daniel gosta dessa frase, que a natureza do engano é estar enganado. E é um fato que quando alguém está enganado, todo mundo pode falar para essa pessoa, que ela ainda vai falar: não, eu não estou enganado, está todo mundo errado, eu que estou certo. Pode ser óbvio que você está errado, e todo mundo falando, e todas as situações mostrando que está errado, mas você diz: não, eu não errei, não. Porque a natureza do engano é estar enganado, e quando você está enganado, você não consegue ver seu engano, porque você está enganado. E é por isso que Deus tem misericórdia, porque Ele sabe que nós somos pó, e sabe que quando nós estamos enganados, é porque estamos enganados. E aí Deus, no seu grande amor, faz até uma jumenta abrir a boca e falar conosco: não vai por esse caminho. Na verdade, Deus usou assim: por que você está batendo em mim?
eu sempre te servi. E é interessante porque muitas vezes quando Deus usa, me permita aqui o exemplo, não estou chamando ninguém de jumenta, amém? Porque senão eu falo assim, Deus usa uma jumenta, aí você fala, não, ele está falando que fulano é uma jumenta. Mas me permita a simbologia, amém? Mas Deus usa uma jumenta, quer dizer, aquela pessoa que está sempre do seu lado, que no caso, no exemplo aqui da jumenta, no sentido positivo, era um animal que sempre estava com o Balaão, servindo ele, sempre do lado dele, sempre disponível, sendo até usada de forma, vamos dizer assim, não muito boa, sofrendo até, servindo aquela pessoa que era Balaão. E muitas vezes há pessoas que podem estar perto de nós nos servindo, e às vezes a gente está até batendo nessa pessoa, porque essa pessoa está tentando nos impedir de fazer a coisa errada. Ela para e segura, e não vai mais não. Você dá um anjo na frente com a espada, vai te matar. E você começa, para, me deixa aí, vamos embora. Para, você vai morrer. Deus levanta, me permita aqui o exemplo positivo, jumentas, para nos impedir de fazer aquilo que é óbvio que é errado, impedir aquilo que não é a vontade de Deus, que todos veem que não é a vontade de Deus, só você não vê. Deus pode usar qualquer pessoa. Tem uma criança, muitas vezes eu já tive experiência com criança. Na verdade, eu me lembro do dia que a Lília riu, num culto que nós estávamos lá louvando no louvor, e do lado tinha um rapaz que tinha uma deficiência que ele estava todo torto, e ele não falava direito, e ele estava do meu lado, todos louvando. E o que ele falou para mim? Ele olhou para mim, eu estava passando por um momento assim meio complicado. Aquele menino que era um deficiente, inclusive no seu raciocínio, na sua mentalidade, ele fazendo aqueles gestos estranhos do lado, assim com a mão torta. Ele olhou para mim e disse: profetiza. Deus está vendo você. A voz dele está vindo para você. Está vindo de várias formas. Às vezes é um sonho, às vezes é um texto bíblico que você abre, às vezes é uma música que você ouve, às vezes é uma pessoa completamente inapropriada que fala algo que toca o seu coração e que você sente: Deus falou. Eu tenho ficado mais atento do que normalmente estou. E a segunda frase que eu quero dizer é que Deus tem uma voz interna que nos fala. E esse texto que nós lemos fala exatamente sobre essa voz. A voz que o Senhor fala para nós, a voz do Senhor para a sua ovelha. E as ovelhas ouvem a sua voz, e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Amém? E essa voz interna, ela está sempre falando. Esses dias, de uma forma muito especial, eu tenho ficado mais atento. Às vezes eu estou a conversar com uma pessoa, e eu vou pensar, eu vou falar isso, e eu ouço a voz falando: não fala. E eu penso assim, mas faz parte da conversa, é algo normal, não é nem inapropriado eu falar isso. Mas a voz vem e fala: não fala. E eu calo. Posso confessar? Às vezes não calo. Às vezes a voz fala: não fala.
Ou não faz isso e eu faço ou falo, e depois eu percebo que eu não devia ter falado, ou que eu não devia ter feito. Às vezes dá para consertar, às vezes não dá. Mas uma coisa eu sei, que a voz do Senhor está dentro de você. E que ninguém vai poder dizer: ah, eu fiz isso, mas eu não me apercebi. Ah, eu faço assim naturalmente, eu faço desse jeito, às vezes eu falo. Tem pessoas até que chegam ao ponto de falar assim: ah, eu falo o que eu penso. É o tipo de afirmação mais tola que alguém pode falar. Eu falo o que eu penso, porque eu sou assim, eu sou sincero. Se falar, pisar no meu calo, eu vou falar e eu vou fazer. Deixa de ser tolo. Só um tolo fala assim. Porque nós não agimos segundo as situações, nem sobre a nossa raiva, a nossa ira ou a nossa injustiça. Nós fazemos segundo o Senhor. Nós agimos segundo a orientação de Deus. E muitas vezes a gente fica calado no meio daquilo que nós poderíamos falar. Às vezes nós até tínhamos o direito, mas nós nos calamos porque Deus fala: não fale. E às vezes a gente fala porque Deus fala: fala. Amém? Quantas vezes eu queria estar calado e Deus falou: fala. Quantas vezes eu entrei em situações até difíceis, que trouxeram até algumas consequências não muito boas para mim, mas Deus falou: fala ou faz. E Ele vai estar com você. Porque às vezes nós vamos ter que enfrentar problemas por causa da nossa fé, por causa da nossa integridade. É quando você paga o seu imposto e não sonega. Porque tem pessoas que acham que é normal sonegar imposto. Ah, mas o governo não está certo, né? O governo tá roubando, ele não precisa tanto assim. É só uma desculpa, isso é um erro. E o pior é que tem gente que pode falar assim: Deus falou comigo. Deus te mandou fazer coisa errada. Olha para você ver. Quando eu já encontrei com mais de um jovem que virou para mim e falou assim: pastor, eu orei muito e eu senti de Deus que eu devo estar me relacionando, namorando com essa pessoa. Aí você fala: mas essa pessoa é da igreja? Não. Bem, Caio, às vezes Deus manda umas coisas estranhas, não é verdade? Mas deixa eu ir um pouco mais longe. A pessoa vira e fala assim: olha, Deus falou comigo que eu devo agora me mudar para a casa daquele rapaz ou daquela moça. Mas são casados? Não. Mas Deus falou comigo. Ah, então Deus falou com você para se juntar sem casamento. Deus falou isso mesmo? Eu tenho certeza que Deus falou. Eu orei, fiz jejum, pedi um sinal. O sinal. E o sinal aconteceu. Então Deus vai contra a sua própria palavra. Deus vai fazer o que você quer, mesmo que seja contrário ao padrão dele. Óbvio que não. Você não ouviu Deus. E tem certeza que Deus falou com você. Você não quis ouvir. Ele deu sinais, Ele levantou pessoas. Amém? Eu queria também dizer que Deus usa situações para indicar o caminho certo. Várias situações acontecem. Às vezes é a falta de dinheiro. Nós estávamos lá no Brasil, eu e Lília, e nós fizemos algumas coisas que não foi exatamente a orientação de Deus. Mas nós tínhamos o dinheiro lá no Brasil, mas mais especificamente nós estávamos em Uberaba. Eu sou de Belo Horizonte, mas como missões me levam para vários lugares diferentes, eu estava em Uberaba. E estando lá, eu e Lília tínhamos conseguido durante a nossa vida juntar um dinheiro. E eu pensei assim: que bom, vou me aposentar. Vou fazer 60 anos, vou continuar no ministério, é óbvio, né? Mas vou me aposentar. Estava lá numa fazenda, com uma missão que nós estávamos construindo, uma missão evangélica. E aí eu fiz algumas coisas erradas e meu dinheiro travou todinho. Está travado até hoje. Aí eu falei: e agora?
Aí ele falou assim: tem outra missão para você. Onde? Eu não vou te falar. Aí a pastora Ana liga para mim e fala: pastor, volta aqui para Portugal. Eu vim. Lá embaixo, quando nós estávamos lá naquele outro local, eu cheguei no dia 8 de dezembro, e o Espírito Santo falou comigo: é aqui. Cuida desse rebanho. Amém? Mas sabe, uma maneira que Deus me fez pensar, Ele travou todo o dinheiro meu. Ele segurou tudo. Porque talvez se eu tivesse, eu ia pensar em fazer outra coisa. E você sabe que Deus faz essas coisas conosco? Você sabe que às vezes você tem, de repente você não tem mais, ou pelo menos fica bloqueado, fica parado. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de várias realidades de vida. Falando de negócios, de alianças. Eu estou falando de várias situações. Aquilo que seria o mais lógico acontecer com você não acontece, apesar de você ter feito tudo que você pensou que tinha que ser feito. Porque Deus usa situações para falar conosco. E quando as situações acontecem, para e preste atenção. Muitas vezes, e com certeza, Deus quer falar algo conosco. Deus está chamando a nossa atenção. E Deus chama a nossa atenção de várias formas. Eu já falei sobre um amigo meu do seminário, que era um homem até muito rico, um engenheiro, dono de uma construtora. E ele, um dia conversando comigo, ele já estava no seminário também, na época que eu estava no seminário, muitos anos atrás, 1986, 7. Eu me lembro que ele virou e disse assim, que ele era um homem que não se preocupava com Deus. E aconteceu uma situação que mudou a vida dele toda. Ele, no seu carro, bateu num caminhão, o seu banco quebrou, e ele ficou olhando o caminhão em cima dele, porque tudo tinha sido arrebentado. Naquele momento, ele viu: Deus existe. Vocês estão entendendo? O que parecia ser o fim da vida, o que parecia ser o que não poderia ou deveria acontecer, aconteceu. Porque Deus faz umas coisas assim, sabia? Sabia que Deus permite coisas que às vezes a gente até fala, mas por que aconteceu? Porque Ele quer chamar a sua atenção. Ele quer que você pare, que você ouça, que você perceba que Ele está no controle de todas as coisas, de que Ele vai mudar, ou que Ele quer que você mude, que Ele quer que você tome outra atitude. Então, como identificar que é Deus? De várias formas. Mas para terminar, eu posso lembrar aquelas formas que a Bíblia ensina, fáceis de se perceber, pelo menos biblicamente. Primeiro, a própria Bíblia. Se você mantiver uma leitura da Bíblia diária, você vai estar ouvindo Deus. E a Bíblia vai estar sendo colocada em você igual um depósito, que o Espírito Santo de repente pode tirar uma palavra que estava lá dentro de você. Então a Bíblia com certeza é uma forma óbvia de que Deus pode falar conosco. A segunda coisa é a oração. Gastando tempo com oração diariamente. Se você não tem um horário do seu dia para orar e ler a Bíblia, você deve fazer isso. Se você quer ter uma vida cristã sadia, você tem que ter isso. A terceira coisa que eu coloco é a multidão dos conselheiros. Mas busque bons conselheiros, amém? Não ouça a roda dos escarnecedores. Tem pessoas, como diz lá em Salmos capítulo 1, que entram na roda dos escarnecedores e ouvem os conselhos dos escarnecedores. Não ouça o conselho da roda dos escarnecedores. Ouça o conselho dos sábios, daqueles que andam com Deus, daqueles que têm compromisso com Deus.
os seus pastores, os seus líderes da igreja. Ouça-os. Deus os colocou, eles podem até fazer coisas erradas, está errada, mas sempre vai sair a palavra de Deus quando você tem a atitude certa. Amém? Como aconteceu com o sumo sacerdote, que por ele ser sumo sacerdote, ele profetizou. Amém? Considere também sua família, aqueles que estão próximos, especialmente pais, avós, pessoas que já viveram situações que vocês viveram. Ouça eles. Sim, os amigos, aqueles que realmente se preocupam com você. Mas cuidado, até com os amigos e até com a família. E por que não dizer até com pessoas que estão na igreja, quando essas pessoas te orientam de uma forma que não está conforme a Bíblia. Porque tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia. E também as autoridades. Eu queria chamar o louvor, nós já estamos a terminar. Mas não gostaria de terminar sem considerar um último texto da Bíblia para buscar a resposta de como identificar que é Deus. Queridos, eu sei que muitos, se não todos nós, passamos por esse momento em que a gente fica na dúvida: será que é Deus? Não é verdade? E talvez alguns aqui estejam vivendo nesse momento algumas situações em que a pessoa está realmente até atormentada. Será que eu acertei? Será que é realmente esse caminho? Será que é Deus? Eu quero dizer que Deus está aqui. E Deus está com você. E Ele é a pessoa mais pronta a te falar o que vai te salvar. Porque Ele é o Salvador. Se você fez algo que é errado, precisa de ser consertado, Ele vai falar. Se você está andando por um caminho que não deve, você pode parar e mudar de caminho. Ah, mas o que os outros vão dizer? Não importa o que os outros vão dizer, o que importa é o que Deus está dizendo. Amém? O que os outros estão dizendo não é o que deve balizar a nossa decisão. O que deve balizar a nossa decisão é o que Deus está falando, a voz do Senhor. E eu tenho que estar pronto a mudar sim de atitude. Mas em João, no capítulo 6, no versículo 45, eu quero ler mais um texto para terminar. Eu comecei com um texto, mas eu quero terminar com mais um texto, que está em João, no capítulo 6, verso 45, que está escrito assim: está escrito nos profetas. Então, na verdade, está na Bíblia. Amém? Deus não vai falar absolutamente nada diferente daquilo que Ele falou. As suas palavras, aquilo que Ele tem para a sua vida, não irá contra os seus princípios. Deus não mandará você fazer algo que é contra o que Ele é. Então está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, todo aquele que ouviu a voz do Senhor e aprendeu. Então não adianta só ouvir, tem que aprender. Aqui está ligado uma coisa a outra. Ah, eu ouvi Deus, mas você aprendeu? Você realmente entendeu o que Deus está falando? Então todo aquele que do Pai ouviu, de Deus ouviu. Mas aqui está ligado mais especificamente a uma relação de pai e filho. Ou seja, ele está falando especificamente para a igreja, porque Deus é o Pai da igreja, dos seus filhos. Ele é o Criador da humanidade, mas Ele não é o Pai de toda a humanidade. A humanidade são todos criaturas de Deus, mas Pai Ele é de quem o aceita e é adotado por Ele. Então, aquele que do Pai ouviu e aprendeu, aqui está, como alguns irmãos gostam de falar, a chave. Sabe qual é a chave?
você sabe que você ouviu Deus? O texto diz: vem a mim. Sabe quem está falando? Jesus. Toda vez que é de Deus, vai te levar para Jesus. Se o que você está falando, o que você está pensando, o que você está fazendo não te leva para Jesus, não é de Deus a voz. Porque a voz de Deus sempre nos leva para Jesus, sempre inclui Jesus. Jesus está sempre junto da voz do Pai. Então hoje nós temos a oportunidade de, diante dessa questão que muitas vezes até nos aflige, como identificar que é Deus, nós podemos estar apenas crendo que Ele sempre está falando conosco, de várias formas, várias pessoas. Até no inapropriado Deus pode falar. Até naquilo que me parece ser ilógico Deus pode falar. Mas Ele sempre vai falar. E essa voz vai estar sempre dentro de você. Porque Ele fala para os seus servos que ouvem a sua voz. E ao ouvir essa voz, nós nos aproximamos de Jesus Cristo. Nos atos do Senhor, Deus nos dá uma oportunidade para alcançar aqueles que moram aqui e para alcançar até aqueles que nos visitam. Eu conversei com ele estará voltando, o Brasil está visitando, mas a sua visita não foi à toa. Você veio para conhecer Jesus. E quando você voltar, procure uma igreja evangélica. Vá lá, fale com o pastor: eu aceitei a Jesus e eu quero servir ao Senhor e quero me batizar. Amém? Deus abençoe a sua vida, aleluia. Deus nos dá sempre oportunidades. E temos agora uma nova semana que nós vamos viver com alegria. A cantina tem cantina, né? Sempre tem cantina. Não saia correndo, cumprimente, né? A pastora Lília já está lá na porta, ela chega mais rápido do que eu. Não saia correndo, vamos nos conhecer. Eu, esses dias atrás, estava olhando nas redes sociais uma postagem, e depois eu vi que são várias. Aparecia uma pessoa sentada na igreja, e essa pessoa, o comentário era que ela não tinha nenhum amigo na igreja, e ninguém dava atenção para essa pessoa. Mas a postagem mostrava essa pessoa sentada, e quando terminava, mostrava todo mundo conversando, e essa pessoa passando no meio de todo mundo e indo embora. E aí a pessoa depois fala: não tem nenhum amigo na igreja. Claro, se você não se esforça, se você não procura amizade, você não pode dizer que ninguém está com você. Você sai correndo, você não gasta tempo, você não se envolve, você não cria amizades. Amém? Se você quer ser ajudado, aprenda a ajudar, porque é dando que se recebe. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, irmãos, e sobre todos os irmãos espalhados sobre a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. E agora, indo para a sua semana, eu falo: seja feliz, mas faça alguém feliz. Aleluia.